A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, muito boa tarde. Estou feliz por estarmos mais uma vez juntos, nesse momento onde você já tem como hábito ouvir a voz de Deus. Esse momento que parte do nosso coração, o grande desejo que você se encontre nessa vida, que você se torne uma pessoa mais feliz, mais abençoada, uma pessoa que consiga gerenciar melhor as situações que advêm sobre você. Como anda você? Como estão as suas coisas? Como anda a revisão da sua história? Hoje eu gostaria de iniciar o programa falando sobre isso. Uma questão de revisão, de você revisar as coisas, de você entender que há determinadas situações da vida de qualquer pessoa, seja ela cristã, seja ela uma ovelha já confessa ou não, seja quem for, é que há coisas nas nossas vidas que têm que ser revistas. Você tem que fazer, sim, uma revisão. Por exemplo, quando você compra um automóvel novo, né? Talvez você diga, eu nunca tive um automóvel novo. Você terá, em nome de Jesus. Ou quando você compra um automóvel novo, e você, ou uma peça qualquer que requer manutenção, que requer revisão. Esse aparelho, essa peça, esse carro, sai da fábrica com as revisões. Olha, com X mil quilômetros, você precisa fazer a revisão dos X mil quilômetros. Com Y mil quilômetros, você tem que fazer revisão. Por que isso? Por que um carro, vamos falar do carro. Eu não entendo muito de carros, mas eu vou tentar aqui, eu sei dirigir e botar combustível, né? E não sei muito de carro, mas tenho certeza que você que está me ouvindo talvez entenda muito de carro e vai ser muito mais fácil para você entender. Talvez você diga, não, eu não entendo muito de carro, mas mesmo assim, o que importa não é o carro, é o sentido que eu estou passando para você. Você comprou um carro zero e tem lá, primeira revisão aos 20 mil quilômetros rodados. Você tem que levar este automóvel àquela empresa que você comprou, né? E você vai chegar, você vai levar na agência, você vai deixar o seu carro e eles vão fazer uma revisão. Revisão das peças, revisão dos freios, revisão do câmbio, né? Dos amortecedores. Eles vão fazer uma revisão da parte elétrica, do óleo. Eles vão fazer aquela revisão necessária para que este automóvel continue funcionando perfeitamente. Não é mais ou menos assim? Você que entende de carro? Mais ou menos assim, não é? Então, por que as revisões em elementos, em carros, em aparelhos se fazem necessárias? Uma máquina, você comprou uma máquina para a sua firma que faz centenas de milhares de rolhas para os vinhos, como em Portugal, né? Portugal é um dos maiores produtores de rolhas do mundo. Rolhas, essas rolhas dos vinhos, das champanhes, são 44 milhões por dia de rolhas. Essas máquinas precisam de fazer revisões periódicas. Para que são feitas essas revisões? Para que este aparelho, para que este instrumento, para que esta mecânica toda seja funcional, não avarie, não quebre, não faça com que, no caso de um automóvel, as vidas sejam colocadas em risco e etc. É necessário que você cumpra, porque se você não cumprir aqueles prazos que eles estipulam, eles que construíram, eles que fabricaram, sabem exatamente quais são as necessidades daquele automóvel, enfim, daquele aparelho. Se eles dizem que são X mil quilômetros, é necessário que seja dessa forma. E se você não fizer, você perde a garantia. Você deixa aquela peça sua vulnerável a quê? A que ela se rompa, a que ela quebre, que ela danifique, que os freios não funcionem bem, que o disco cole, que o carro comece a dar chimbres, que
que você perca não só a sua paciência, mas com que você perca talvez até a vida. Agora, eu quero que você pense na revisão que a sua vida pessoal precisa ser feita também. Você sabe que nós temos que fazer revisão no nosso corpo físico, não é verdade? Depois dos 40 anos, é interessante, é necessário, chega a ser quase que obrigatório, que tanto mulheres quanto homens façam seus exames laboratoriais, meçam periodicamente as suas tensões, tensão arterial, enfim, que você cuide da sua saúde. Que você entenda que o seu sistema, que a sua máquina, precisa ser revista, revisão, feita uma revisão. Tem que ser revisada essas questões todas. Os seus hormônios, né? Os homens têm que fazer um examezinho de sangue para ver quantas anda o seu PSA. As mulheres têm que fazer os exames de mama, têm que fazer os exames ginecológicos, para que a máquina esteja funcionando adequadamente. Instituiu-se que a partir dos 40 anos, 35 a 40 anos, já se comece a fazer. Por que você faz isso? Isso se chama o quê? Prevenção. Você previna doenças, você previna mau funcionamento e etc. E agora eu quero dizer para você o seguinte. Você tem feito revisão na sua relação familiar, por exemplo? Você tem feito revisão nas suas atitudes pessoais, no que você fala, no que você vive? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós temos aqui uma gama enorme, né? Parece até, tem pessoas que parecem vitrolas quebradas. Passam quebradas porque talvez não tenham feito revisão, né? Passam a vida inteira falando a mesma coisa. O casamento vai mal. Então a pessoa, homens põem uma postura, olha, é isso, não vai mal, não vai bem por causa disso, parecem uma vitrola quebrada, sabe? Aquelas vitrolas antigas de vinil, que quando estavam arranhados os vinis, eles não iam para diante, e tem gente que não vai para diante no casamento. As mulheres não vão para diante no casamento porque não sabem conciliar o marido, os filhos, estão sempre preocupadas com N coisas, preocupadas com o que está na nova novela, preocupadas com o que diz a mídia, preocupadas com um monte de coisas, e não estão revisando as suas vidas pessoais. Quantas vezes você deixa de conversar, de dialogar com os seus filhos? Você vive com essa pessoa que está à sua volta, mas você não sabe o que está, você não tem a paciência talvez, ou não tenha tido ainda um insight que você está tendo agora, de fazer uma revisão na sua relação pessoal, na sua relação profissional. Sabe? Quantas vezes você deixa as coisas irem se acumulando, e fica como aquela vitrola quebrada, sempre falando a mesma coisa, sempre fazendo a mesma coisa. Você quer respostas diferentes na sua vida? Você tem que ter atitudes diferentes. Talvez você mudar o seu enfoque, você né? Porque há pessoas que são assim, só vislumbram, só visualizam aquilo que está errado. O que não está bem na relação, o que não está bem. Mas nós, enquanto evangélicos que somos, enquanto cristãos que somos, entendemos que eu preciso valorizar o que é certo. Enaltecer aquilo que é positivo. Porque quando um automóvel vai para revisão, as peças que estão boas são preservadas. São mudadas, trocadas, as coisas que não estão indo bem. Por isso que é necessário, às vezes, você rever, por exemplo, né? Fazer aquela revisão assim, puxa, por que o casamento não está bem? Será que eu não tenho me expressado mal? Será que eu não tenho exigido demais de alguém? Será que eu não tenho feito as coisas de forma inadequada? Será que eu tenho me expressado da maneira correta? Será que você não está precisando valorizar o que está bom? Porque às vezes o mau funcionamento de um mecanismo é apenas uma coisa. Não é verdade? Você precisa dar um boot, você precisa ligar novamente. Caiu a tensão, caiu a energia elétrica. Às vezes,
é necessário que haja, sabe, uma sintonia. Você precisa sintonizar novamente, sabe? Às vezes é uma pecinha nesse quebra-cabeça que é a vida. Na sua relação profissional, às vezes as coisas não estão dando certo porque você não está conseguindo. Vamos sentar, né? Há coisas que você tem que sentar e discutir. Não discutir, brigar. A humanidade está num espírito belicoso. Todo mundo briga por tudo. Todo mundo dentro das casas brigam. Ah, mas sabe por que eu brigo, bispa? Porque aquela pessoa falou para mim uma coisa. Olha, vamos abrir um parêntese nessa questão do que se fala, do que se ouve. Porque nós evangélicos temos uma postura, deveremos ter uma postura diferenciada em relação a isso. Existem pessoas que estão apegadas a palavras que foram ditas há anos atrás. Anos atrás. Não. Aquela pessoa disse que eu não ia ser bem-sucedida, aquela pessoa me falou, aquela pessoa... Olha, deixa o passado para trás. Você tem que fazer uma revisão nisso. Existem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão aborrecidas, magoadas, chateadas, ou a sua vida parece que não freia o automóvel, porque uma pessoa que já morreu disse uma série de coisas a seu respeito e você está vivendo estas palavras. Olha, a Bíblia diz em João 6,63, depois nós vamos ler. O Senhor Jesus disse que as palavras dele são espírito e vida. Então, por mais palavras aborrecidas, difíceis que você possa ter ouvido na sua vida, eu vou lhe dizer uma coisa, a palavra de Deus anula tudo isso. Junto com a palavra de Deus vem o amor. Porque tem muitas pessoas que não amam, amam só de palavra, mas não amam de verdade. Não tem vida nas suas relações, não tem vida. Por quê? Porque estão apegados a palavras mortas, passadas. A palavra de Deus, ela vivifica, ela dá vida, ela transforma as situações. E é importante que você entenda que o que passou, passou. Ah, mas olha, me disseram coisas que eu estou engasgada. Então vai fazer revisão no confessionário de Cristo. E pega as palavras de Deus. Ama teu inimigo. Porque eu acho tão interessante, os evangélicos hoje em dia odeiam até os próprios evangélicos. Como é que vão amar os inimigos? Tem que fazer uma revisão nesse seu conceito. Não é verdade? As pessoas querem amor, querem perdão, querem dinheiro, querem tudo, mas não fazem a sua parte. É complicado. Se você quer coisas diferentes, eu disse isso no início do programa, tem atitudes diferentes. Tem que fazer uma revisão. Vamos sentar aqui. Começamos a falar sobre família, pode ser a questão da logística no trabalho. Sabe? Você cisma que aquela situação não é assim. Senta, conversa, dialoga. Todo mundo tem suas razões. Todo mundo vai querer se proteger. Obviamente você não vai se expor, você não quer sofrer. Mas há conceitos que têm que ser revistos. Conceitos humanos. Sabe? Porque hoje é uma questão assim tão interessante, né? Nós estamos chegando a centenas de lugares, dezenas de milhares de pessoas que ouvem esta palavra à volta do mundo e em algum momento você está me ouvindo, por isso que você está querendo mudar, por isso que você tem a necessidade sim de fazer essa revisão, esse reajuste, porque nós somos humanos. Os nossos conceitos de ontem não são os mesmos de hoje. A maturidade deverá trazer mudanças, né, melhorias, digamos assim. Você entende que chega uma hora que aquela mesma ladainha de que não, é você que está errado, é você que tem que mudar. Não, eu também tenho que mudar, você tem que mudar, as crianças têm que mudar, quem é que tem que mudar? Vamos mudar. É para mudar o freio para que o carro não bata no carro da frente, não haja um estrago. Não... É para mudar o cinto de segurança que está emperrado. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas vão vendo as alterações sendo instaladas e vão dizendo assim, amanhã eu tenho que consertar isso assim, assim. Amanhã eu levo o carro para fazer revisão. Amanhã eu revejo aquele assunto que ficou mal resolvido com a minha esposa. Amanhã não é amanhã.
é hoje. Se a revisão está marcada para X quilômetros, você não pode fazer X mais 1, porque você perde o bom funcionamento daquele automóvel. Você, quando casou com a pessoa que você elegeu para casar, se é que você é casado ou casada, vocês tinham N sonhos. Onde andam vossos sonhos? Ah, não, mas aqui aconteceram tantas coisas. Vamos parar e vamos fazer a revisão para ver o que precisa ser ajustado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser alcançado. É o diálogo. Nós já falamos aqui sobre tantas coisas, né? Porque o diálogo, às vezes, ele se faz necessário. Sabe? Há quem se apegue a coisas tão pequenas. Olha, não se apegue a coisas pequenas no mundo. O mundo tem tanta coisa. O universo é grande demais. Não é só até onde sua vista alcança. Não é só até o seu bairro. Sabe? São 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. O Brasil, 200 milhões de pessoas. O mundo é grande demais. Você está me ouvindo fora do país? Você está em outra cultura? Tem que fazer revisão. Quais são os documentos? Quantas coisas você pode descobrir quando você vai fazer uma revisão? Vamos falar agora de saúde. Quando você vai fazer um check-up de saúde, às vezes você não tem sintomas de nada. Mas quando chega lá, você... Opa! Tem aqui uns marcadores sanguíneos que estão alterados. É um processo infeccioso que você está fazendo. E vamos lá, descobriu, vamos cuidar, vamos ficar bom e vamos deixar o sistema todo funcionando. E assim sucessivamente é a vida. Você tem que rever os conceitos. Não só das coisas que estão boas. Porque às vezes o carro não tem nada, mas tem que fazer a revisão. Mas por que eu vou fazer a revisão se aparentemente está tudo bem? Porque pode ser que coisas silenciosas, como por exemplo, atitudes, palavras, coisas silenciosas, estejam danificando a estrutura da vida. O Senhor Jesus, Ele nos dá a capacidade de nós entendermos que através das palavras dele, todas as coisas podem ser restauradas e refeitas. E você não corre o risco, depois de dizer, nossa, aconteceu isso porque eu esqueci de fazer a revisão. Não, faça a revisão agora. Os conceitos, por exemplo, aqueles seus conceitos, quantos amigos tão importantes, quantos familiares estão esquecidos, porque você acha que, não faça isso, a vida é breve demais. Salmo 90:10 diz que tudo passa rapidamente e nós voamos. Antes que voemos dessa terra, vamos rever, vamos fazer a revisão dos conceitos familiares, dos conceitos amorosos, né? Você está numa relação que você está vendo que não dá certo. Não é isso que Deus não é bom, agradável e perfeito, não é isso que Deus tem para a sua vida, mas você vai deixando, e vai se envolvendo cada vez mais, e vai ficando uma coisa meio difícil de lidar, mas vamos revisar isso tudo? Vamos fazer essa revisão tão necessária? O que você está ganhando com uma relação que não vai dar em nada? Depois que passar a vida, você não pode dizer, a culpa é... Nós já temos conversado aqui sobre isso. A nossa vida, ela é assinada por nós mesmos e Deus. Por Deus e nós e Deus. Eu não posso culpar ninguém das escolhas que eu faço. Se eu faço uma escolha sem rever os meus conceitos e essas escolhas não são boas, eu não posso depois dizer, olha, vamos fazer uma revisão da minha vida. Não, mas a minha vida está ruim ou está dessa forma porque alguém pode ter falado, alguém pode ter caluniado, alguém pode ter dado alguma coisa para você que não era boa ou te prometeu alguma coisa, mas quem está vivendo a sua vida é você. Tem que fazer essa revisão, Quantas vezes as coisas parecem que estão tão perfeitas e você chega na revisão do automóvel e realmente está tudo perfeito. Pode ir lá dar uma lubrificada aqui, lubrifica ali,
Olha, lava o carro, né? Que quando os carros saem das agências, vêm perfeitos, né? Quando o carro sai assim da concessionária, né? Sai impecável, polido, sai limpinho. Talvez você diga assim, olha, bispo, eu não tenho nem carro. Eu ando de ônibus, eu ando de metrô, ando de van. Todos esses meios de transporte também fazem revisão. E como? As empresas têm que fazer revisão. Se não quiserem depois pagar caríssimo, né? Os seguros, porque são vidas. Tudo na vida tem que se fazer revisão. Conceitos pessoais, conceitos sociais, espirituais. Você que é chamado por Deus para exercer uma função ministerial e que não tem tido tempo porque as coisas do mundo, as coisas do trabalho, as coisas da vida têm tomado todo o seu tempo. E Deus está te perguntando, quando é que você vai fazer o que eu mandei você fazer? Você tem que revisão, tem que fazer. Para quê? Para que você seja uma pessoa mais feliz. Para que você entenda que quando alguma coisa se vai mal, e hoje nós tiramos para falar dos automóveis, né? Você ouve que não está bem. Às vezes você ouve um barulho que nunca existiu. E você diz, tem alguma coisa aqui fora do contexto. Às vezes é uma doença que está verbalizando com uma dor, com desconforto, com um zumbido no ouvido constante, com uma dor articular. E você, não, mas está tudo bem. Para um pouco. Faz revisão. Vive mais feliz. E nunca culpe os outros pela revisão que você está deixando de fazer na sua vida. Vamos amadurecer? O apóstolo Paulo deixa isso claro. Que nós somos experimentados. Somos pessoas que a cada dia somos ensinados por Deus a nos tornarmos pessoas mais maduras, né? Experimentadas na vida. Ou você quer viver a sua vidinha só, eu não quero saber de nada. Eu acho que você é inteligente demais para pensar dessa forma. A partir do momento que você está ouvindo essa programação, que você se alimenta desta palavra, é porque você é uma pessoa muito inteligente. E você quer ser uma pessoa feliz e bem-sucedida. Como diz a Bíblia, bem-aventurada. Sejam palavras, sejam atitudes. A Bíblia diz, vamos lá ver? Vamos lá em João 6:63, essa palavra tão linda e maravilhosa. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Ou seja, as coisas passam, sabe? As coisas vão se acertando por si só. E na parte B do versículo diz assim, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. O Senhor Jesus Cristo dizendo para você, espírito e vida. Vida renovada, vida estruturada, seja ela espiritual, física, emocional, financeira, intelectual. Como é que eu consigo fazer com que isso seja muito bom? Fazendo a revisão da sua vida, botando a palavra de Deus, que é espírito e vida, para que você tenha uma vida feliz, próspera, abençoada, saudável. Seja quem você for, esteja onde você estiver. Então, em nome do meu marido querido, apóstolo Miguel Ângelo, em meu nome pessoal, eu desejo que de hoje para frente haja muita revisão na sua vida. É bom quando você faz a revisão e não encontra nada a mudar. Ótimo. Como eu falei, né? Sai da concessionária polido, limpinho, siliconizado, né? Um siliconezinho ali para o painel ficar bonito. A pele, o couro fica bem hidratado. Seja lá o que for, né? O seu automóvel, seja ele qual for. E se tiver coisas para fazer? Mas, puxa, quando vai fazer revisão é caro. Talvez seja caro porque está muito deteriorado. Talvez você esteja pagando um preço caro porque deixou as coisas se deteriorarem. Você não fará mais isso. Então, em nosso nome, eu desejo que você tenha um mês de março abençoado.
Que esse mês que se inicia agora neste final de semana seja um mês cheio de bênçãos na sua vida. Que os conceitos sejam revistos, que haja mesmo uma mudança para que você viva uma vida bem melhor, bem mais feliz. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.